gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu, Joyce Vieira, estou aqui com você para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E não esqueça, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Mas olha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe essa palavra com muitas pessoas, porque o nosso interesse é esse, que pessoas venham a ouvir a palavra de Deus. E vamos aproveitar o dia de hoje em que o mundo, de uma forma geral, celebra o Dia das Mães para desejar a você, mamãe, um dia abençoado na presença de Deus. E eu quero aproveitar para dizer que eu tenho a melhor mãe do mundo, que eu te amo do fundo do meu coração. E que se eu pudesse ser metade aquilo do que você foi para mim, para o meu filho, eu já seria uma mãe maravilhosa. Muito obrigada por tudo que você sempre fez por mim, minha mãe, junto ao meu pai, e principalmente por me ensinar no caminho do Senhor, por me levar para a igreja, por me levar para a escola bíblica dominical, para aprender a palavra de Deus e ser transformado pelo poder dessa palavra que é salvação para todo aquele que crê. Te amo, mãe, ó! Coraçãozinho para você. Dando sequência, então, para o nosso estudo dos evangelhos em sua ordem cronológica, nós vamos hoje para o evangelho de João, capítulo 4, versos do 46 ao 54, onde vemos que Jesus cura o filho de um oficial do governo. Você prepara aí, pega a Bíblia, pega o caderninho de anotações, porque nós hoje vamos passear bastante pela Bíblia, tá certo? Vamos lá? Bom, vamos lembrar que no Evangelho de João, os 7 milagres que são contados pelo apóstolo João são chamados de sinais. Isso porque esses milagres são contados com a intenção de sinalizar, de mostrar, de revelar que Jesus é o Messias. Então, o segundo milagre ou o segundo sinal que Jesus dá para mostrar a sua autoridade é a cura de uma doença. E isso acontece lá na Galileia, onde ele já tinha feito o primeiro milagre. A fé desse pai que está descrito aí nesse texto, né? Ela é tão grande que mesmo sendo um oficial do governo, ele chama Jesus de Senhor. E revela que ele entende o senhorio de Deus. E isso está descrito no verso 49. Eu convido a você a ler todo esse episódio que vai lá, começa lá no 46, tá certo? Porque aqui nós não teremos tempo de ficar lendo todas as passagens. Mas reparamos esse detalhe no verso 49. Apesar de ser um oficial do governo, esse homem se aproxima de Jesus e chama ele de Senhor. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, ele foi até ele, foi ter com ele e rogou então a Jesus que descesse. Ele insistiu para que Jesus curasse o seu filho, pois o seu filho já estava à morte. Imagina o desespero desse pai. Nós que hoje estamos vivendo num período de pandemia, temos ouvido de muitas perdas, estamos vivenciando o que esse homem estava vivendo, essa angústia. Mas ele sabia que existia alguém que poderia mudar a situação de seu filho. Então ele engole todo o seu orgulho, engole toda a sua nobreza e vai até esse homem. Jesus responde uma coisa muito interessante, ele diz assim: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas o nobre homem disse assim para Jesus: Senhor, desce. Ele insiste: desce antes que meu filho morra. Mas que rapidamente Jesus traz uma notícia muito interessante. Ele diz assim: vai, o teu filho vive. O milagre já tinha sido feito, o poder de Jesus não dependia de estar próximo ao enfermo. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Jesus, ele é poderoso para atuar mesmo à distância. A distância não é impedimento. E aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele deixou de insistir que Jesus descesse com ele, porque ele creu e ele obedeceu. E logo descendo, saíram então ao encontro os seus servos, os servos daquele homem poderoso, e disseram assim: olha, o teu filho vive. Um milagre havia acontecido. E ele então perguntou,
que horas que isso tinha acontecido, porque ele estava distante da casa dele. E os seus servos disseram: olha, foi ontem, às 7 horas, a febre cedeu e o deixou. E então o pai entendeu que aquele horário foi exatamente o horário em que Jesus tinha dito: vai, o teu filho vive, e ele creu. Jesus fez este milagre lá na Galileia. E isso está descrito, vou repetir, João 4, do 46 ao 54. Esse milagre, gente, foi um sinal para todo o povo, porque não somente esse homem, esse pai creu, mas a sua casa, quando viu o milagre acontecer, creu em Jesus também. Precisamos observar aqui decisões que foram tomadas. Precisamos observar nesse texto que esse pai tomou a decisão de ir até Jesus quando soube que ele passava por perto. Esse pai depois decidiu obedecer a Cristo, entendeu que não precisava Cristo ir até a casa dele, mas bastava uma palavra e o filho dele foi curado. E mais uma coisa que esse homem decidiu, ele decidiu reconhecer a Cristo como Senhor, ele reconheceu o senhorio de Cristo. E com essas 3 observações, nós vamos agora dar um salto para João, e de João, quer dizer, para Mateus, lá no capítulo 4 de Mateus, versos do 18 ao 22, onde vamos encontrar uma outra história que segue a ordem cronológica dos acontecimentos. Lá vemos que Jesus convoca pescadores para se unir a ele. Então Jesus começa a chamar os seus discípulos. Essa não é a primeira vez que Pedro e André se encontraram com Jesus, mas muito interessante é o fato de que o chamado que Jesus faz a eles é um chamado muito especial. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Que palavra interessante, pescadores de homens. É porque eles eram pescadores comuns de peixes, né? Mas Jesus disse: tenho uma missão ainda mais excelente para vocês. Esse não foi um chamado qualquer. Jesus estava chamando esses homens para largarem a pesca, que era o trabalho deles, aquilo que provia alimento para as suas famílias. Ele disse: larga isso e vem comigo, venham pescar homens, venham ajudar-me a anunciar vida, a vida que eles poderão encontrar em Deus. Mais adiante vamos ver que o chamado não terminou por ali, né? Que lá no verso 21 nós vemos que existiam outros 2 irmãos que também trabalhavam na pesca. Era Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, o próprio apóstolo que escreveu o evangelho. Eles estavam trabalhando, então ali, consertando as redes, mas eles ouviram o chamado do mestre. Eles deixaram imediatamente seus barcos, deixaram seu pai ali na pesca e seguiram o chamado de Jesus. O mesmo relato que acabamos de ver no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, de verso 18 ao 22, também está descrito. Você também pode encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 ao 20. Mas vamos observar mais uma vez atitudes nesses homens. Percebemos que eles tomaram decisão de seguir a Cristo. Percebemos que eles foram obedientes ao Senhor, largaram aquele trabalho que faziam, mesmo sendo o provento deles, o provento da família, mas obedeceram ao chamado do Senhor. Isso porque eles reconheceram o senhorio do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir agora, vamos dar outro salto aqui no nosso estudo, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. E esse relato agora se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Nesse momento aí, nesse relato, nós vemos que Jesus está cercado de uma multidão, porque eles queriam ouvir a palavra de Jesus, a fama de Jesus já estava correndo, mas ele já estava junto ao lago, o lago de Genezaré, e a multidão apertando Jesus não permitia com que Jesus falasse. Então Jesus teve uma estratégia interessante. Ele usou um dos barcos, que era o barco de Simão. Ele entrou nesse barco, pediu para Simão afastar um pouquinho o barco, e dali, do alto, como se fosse um púlpito, né? Ele anunciava a palavra do Senhor, ele pregava, né, a boa nova da salvação. Repara só um detalhe, Jesus ficou assentado ali durante um tempo, ensinando a multidão, e se a gente reparar, aquele barco era o quê? Era o sustento do Pedro, dali ele tiraria o alimento dele. Então houve um tempo em que ele não pôde trabalhar, e foi um período em que Simão não estava podendo usar o seu barco. Jesus então, quando ele termina de ensinar, ele fala assim para Simão, e isso está lá no verso 4, vai para o alto mar e lança as redes para pescar, porque era importante que houvesse mantimento para aquela casa.
Naquele dia, Simão conta para Jesus que mesmo tendo trabalhado a noite toda, eles não tinham pego peixe algum, ou seja, a maré não estava para peixe. Mas Simão deixa bem claro que, obedecendo a ordem do mestre, ele lançaria redes conforme aquilo que o Senhor tinha lhe dito. E ao obedecer a ordem do mestre, eles colhem uma quantidade enorme de peixes. Queridos, quando nós obedecemos a Deus, nós temos bênçãos sem medidas sobre nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é verdade? Pedro então percebe o senhorio de Jesus e ele se prostra aos pés do nosso Senhor, mostrando que ele estava debaixo da autoridade dele. A grandeza de Jesus deixou Pedro maravilhado, e mais uma vez então nós percebemos 3 atitudes aqui. Em primeiro lugar, decisão. Em segundo lugar, a obediência. E por fim, o reconhecimento do senhorio de Cristo. Queridos, olha só, estamos cercados de 3 atitudes. Temos que decidir, obedecer e reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Vamos dar mais um salto agora? Vamos lá, vamos narrar a história que está revelada em Marcos, capítulo 1, versos de 21 ao 28. Lembra que estamos seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. Mas essa mesma história está descrita lá em Lucas, tá certo? Capítulo 4, versos de 31 ao 37. Tá anotando? Se não tá anotando, é só voltar o filme um pouquinho, retrocede, pega o caderninho e vai anotando essas passagens que eu tô passando aqui para que você possa ler mais tarde, tá certo? Aqui nós veremos a atitude de autoridade de Jesus ao ensinar. Era um sábado e Jesus estava lá em Cafarnaum. Ele foi à sinagoga e ali ele ensinava, e as pessoas se admiravam da autoridade de Jesus. Admiravam-se da doutrina porque ele ensinava com autoridade. E essa era a diferença marcante na fala de Jesus, porque os escribas, apesar de ensinarem a sã doutrina, não tinham autoridade no falar, porque infelizmente eles não viviam aquilo que pregavam. Jesus ensinava como tendo autoridade, porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele é Deus. E isso já diz tudo. Cabe aqui ressaltar um ponto bastante interessante que vemos na história. Quando falamos de Cafarnaum, não falamos de uma cidade qualquer. Estamos falando de uma cidade próspera, uma cidade rica e também uma cidade com grandes pecados, com muita decadência espiritual, muitas influências pagãs de todo o Império Romano ali dentro daquela localidade. Veja que Jesus escolhe este lugar para poder falar não somente aos judeus, mas também pregar aos gentios a verdadeira mensagem, a palavra libertadora de Deus. Mais uma vez percebemos atitudes. O povo decide ouvir. Depois o povo decide obedecer o que aquela palavra diz. E por fim reconhece o senhorio de Jesus na autoridade que ele tinha no seu falar. Vamos dar outro salto? Vamos para Marcos, capítulo 1, verso 23, que nos fala de um homem com espírito imundo. Esse homem interpela Jesus e fala com ele. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria e autoridade, não dá atenção para o que aquele homem está falando, pois sabia se tratar de um espírito imundo. Ele então usa a sua autoridade para repreender e diz: cala-te e sai dele. Isso mostrou para as pessoas que estavam ali presentes que a sua palavra era suficiente para expulsar os espíritos malignos e revelou então a autoridade de Jesus mais uma vez. Cada vez mais percebemos que a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares em redor daquela província da Galileia. Hoje, meus queridos, minhas amadas, citamos alguns feitos marcantes de Jesus. Eu espero que você tenha anotado tudo para ler mais tarde.
São sinais, milagres que revelam a autoridade para ensinar a palavra da salvação, revelam a autoridade de Jesus para expulsar espíritos imundos, revelam a autoridade de Jesus para curar enfermos, revelam que até sobre o mar e os peixes do mar ele tem autoridade. É importante destacarmos que as pessoas não seguiam a Jesus por serem obrigadas a isso. Não. Elas o seguiam pois decidiam segui-lo. Obedeciam pois reconheciam a autoridade de Jesus. Percebemos então que quando obedecemos ao chamado de Deus, colhemos bênçãos em nossas vidas. Simão foi bem claro quando disse que só estaria lançando a rede por obediência à palavra que Jesus havia dado, por obediência. A obediência de Simão fez a bênção chegar até ele, fez com que muitos peixes fossem pegos naquele dia. A obediência trouxe ao coração de Pedro o desejo de adorar a Jesus e se prostrar aos pés do Senhor dos Senhores, aos pés de Jesus. E com a sua boca ele o chamou de Senhor. Encerro o estudo de hoje com um chamado para você também, que possamos tomar a decisão de seguir ao Mestre, obedecer a sua palavra e declarar que ele é Senhor, pois isso sim está na Bíblia.